Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipe. Tá bom, Milton? Bem, obrigado pela oportunidade. Desejo a todos os nossos amigos ouvintes e também espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem. Ô, seu Milton, recebemos aqui uma solicitação que diz o seguinte: tenho feito orações e preces em favor de um parente que está muito doente, mas ele está cada vez pior. Existe nas orientações espíritas algum modelo de prece que possa fazer para ajudá-lo a curar-se? Pergunta direta, hein? Pergunta direta. Bem, não se pode responder essa questão sem fazer alguns ensaios do pensamento, algumas reflexões, porque nós vamos ter que aprender, primeiramente, o que é o espírito, o que são doenças, por que uma pessoa adoece, por que se costuma também fazer preces, orações, rezas, com a intenção de solicitar ajuda para a cura de enfermidades. Existe, sim, dentro das orientações doutrinárias do Espiritismo, recomendações de preces por Allan Kardec. Ele fez isso. Ele fez naquela época, no século em que apareceu o Espiritismo, como uma ajuda para que os espíritas pudessem entender o mecanismo do pensamento, das preces e da relação das preces com a ajuda espiritual. Ele fez isto porque existia no catecismo espírita, então e na própria literatura, eu falei catecismo espírita, catecismo católico, aquele roteiro de orações. São várias as orações católicas. Então Allan Kardec, como um alinhamento, o espiritismo estava nascendo, ele criou um livretinho de preces espíritas, recomendadas para os momentos mais diversos na vida das pessoas. E tem lá, nesse livrinho, ele está anexado, adicionado no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Tem lá cerca de 50, 60 preces que Allan Kardec escreveu como modelinhos. Mas no nosso programa, o que nós vamos falar é de uma outra coisa, meus amigos. Dizer o seguinte: o Espírito, pela providência divina, providência de Deus, ele tem 3 ferramentas de trabalho para a sua evolução. Essas 3 ferramentas de trabalho são a inteligência, a vontade e o pensamento. Nós temos falado constantemente sobre elas aqui em nosso programa. Nós não vamos nos cansar de falar, porque o conhecimento dessas ferramentas é o que pode nos mover mais rapidamente para uma compreensão sobre a vida. A inteligência é uma faculdade que o espírito usa para aprender. Nós só aprendemos porque usamos essa ferramenta de trabalho, chamada inteligência. A vontade é para determinar as ações do espírito. O espírito só faz as coisas que quer fazer. Veja, eu já falei, embutindo a palavra. Porque quer fazer, porque tem essa ferramenta de trabalho que é a vontade. A vontade é determinadora do que ele pretende. E o pensamento é para encaminhar o que a vontade determinou. O pensamento é encaminhador, é rastreador. Para usar dessas ferramentas, o espírito necessariamente ele entra em contato com um manancial que preenche o nosso universo, chamado fluidos. Os cientistas estão lá, por seu turno, pesquisando esses assuntos, mas com outros nomes.
No nosso caso, ele é específico. Eles chamam de energia. E na física, de energia cósmica. Mas fluidos, para a doutrina espírita, é uma parte da matéria que preenche todo o universo. E o espírito, olha, eu estou falando isso porque tem uma razão aonde nós vamos chegar. E o espírito, para fazer qualquer coisa que ele queira, ele necessita, com o pensamento, de incidir sobre fluidos. Fluidos é matéria que o espírito trabalha com o pensamento. Ele, pensando, ele aglutina. Pensando, ele qualifica. E pensando, ele dirige parte dessa matéria, que são fluidos, para o que ele mais deseja. No caso presente aqui dessa pergunta, diz assim: eu estou fazendo preces, uso da prece para ajudar um parente que está muito doente, não é assim? Isso. Mas esse parente, quanto mais eu faço preces, mais ele piora. Mas olha, não pode fazer essa relação. Não é porque a pessoa está fazendo preces que ele está piorando. Ele está piorando ou não está melhorando, porque isso faz parte do seu quadro de reencarnação. Isso é dentro da lei de causalidade, causa e efeito. Isso existe uma razão. Agora, o que nós queremos, por amor, é que ele melhore. Então nós fazemos as preces endereçadas, ela não falou a quem, mas certamente está fazendo preces endereçadas a alguém, ou a Deus, ou a Jesus, ou a espíritos, aos santos, não é isso? Com certeza, a prece ela é muito importante nesse processo de ajuda, de auxílio para o tratamento de enfermidades. Eu precisei usar do tempo grande para poder chegar nesse momento da nossa resposta. A prece, na verdade, ela tem, a Kardec fez, mesmo consta lá do livro Evangelho segundo o Espiritismo, alguns tipos de prece, né? Mas a prece, sobretudo, eu entendo que ela tem que ser feita com amor. As palavras em si pouco importam. Isso mesmo. O que a gente fala pouco importa. Quando nós tentamos fazer uma prece por alguém, ela tem que ser com amor. Sincera, objetiva, humilde. Sabe? É isso que a gente tem que entender. Não preciso usar 500 mil palavras, não preciso ler 35 páginas. O que eu preciso fazer é uma coisa com amor. Uma outra questão interessante, que o Milton falou, é de como isso se dá. Como é que eu vou aprender? Onde que eu posso ler para saber como isso acontece? O Milton falou dos fluidos, não falou? Falei. Que nós vamos movimentar os fluidos para ajudar essa pessoa. É o capítulo 14 do livro A Gênese, que trata dos fluidos. Então, lá, lendo o capítulo com atenção, nós vamos entender como isso se processa, né? Que são a substituição dos maus fluidos pelos bons fluidos. É isso que às vezes se dá. Mas, nem todo caso acaba sendo tão efetivo, que, como o Milton disse, decorre da necessidade das experiências que o espírito tem que enfrentar. Então, a gente tem que entender que no Espiritismo não existe milagre, né? E se a gente for ler lá na Gênesis sobre milagres, eles dizem assim, que nem Deus faz milagres. Porque se Deus fizer alguma coisa, Ele pode fazer? Até pode. Mas se Deus fizer alguma coisa que seja contrário às suas leis, como é que vai ser? Se eu faço, de repente, vamos imaginar assim, a gente sempre quer que a pessoa que a gente goste, que ela melhore. Seja feliz, seja saudável. É normal. Não tenha problemas. Só que, como a gente comentou,
algumas situações decorrem da necessidade de aprendizado. Então, se de repente essa pessoa precisar de ajuda e acontecer alguma coisa, como a gente imagina, de milagrosa, primeiro que a gente estaria incorrendo no erro de acreditar qualquer coisa contra as leis universais. As leis universais não seriam verdadeiras. E outra, que é muito simples. Se Deus, que é bondade infinita, permite que alguma coisa milagrosa aconteça com o A, por que não acontece com o B? Isso. E essa outra pessoa sofre? Perfeitamente. Então é preciso que a gente entenda que milagres não existem. Não existe um milagre. O que existe são leis naturais e, por vezes, as consequências das nossas preces ajudam. Outras vezes não ajudam naquilo que a gente gostaria, que é fisicamente, mas muitas vezes ajudam ao espírito a amenizar os seus sofrimentos, que é uma coisa que é extremamente importante e a gente não tem noção nem ideia da necessidade disso, né, Milton? E quanto nós podemos auxiliar através desse pensamento encaminhado com essa qualidade apresentada pelo Coelho, que é o amor, a bondade, o desejo ardoroso de ajudar, de auxiliar, quanto que nós podemos fazer para que a pessoa seja fortalecida a passar pelo que deve passar. Às vezes, porque não há derrogação das leis naturais. O que existe é a minimização, por vezes, da intensidade das consequências que o espírito deve passar. Por exemplo, uma pessoa ela criou e necessita passar pelas consequências de uma enfermidade muito difícil, penosa até. Ora, com a ajuda, por isso que a gente fala, olha, vibrem por mim lá no seu centro espírita. Então se faz uma corrente de orações, de preces e de rezas fortes e com essa intenção. Não vai se curar, mas vai se dar forças para que o espírito passe com dignidade aqueles efeitos das causas que ele produziu. Isto é, segundo o que nós entendemos pela leitura das lições espíritas, são as expiações da vida. Aquilo que o espírito não pode modificar, mas pode atenuar de acordo com essas ajudas que também ele recebe. E assim mesmo, meus amigos, para ser ajudado é preciso ter crédito espiritual. Ninguém é ajudado assim de maneira incondicional. Não é preciso que o espírito mantenha um crédito ativo na sua vida para que ele possa merecer um auxílio naquela hora em que mais precisa. O detalhe é que as enfermidades são importantes e têm a sua razão de ser. Esse é um primeiro ponto que nós devemos considerar. Assim não fosse, disse muito bem o Coelho aqui, nesse nosso programa hoje, isso não faria parte das leis naturais do Criador. Se faz parte, e as doenças, enfermidades, tanto simples como aquelas mais agressivas, elas são parte das leis naturais porque na verdade são caminhos por onde transita o espírito para chegar até o que ele mais precisa, mais necessita nas suas encarnações. Uma outra coisa extremamente importante, Milton, é que tanto para nós quanto para essas pessoas, na medida do possível, evidentemente, é que o entendimento da doutrina espírita vai fazer com que, naturalmente, nós, vamos chamar assim, soframos menos. Porque se eu sei que as situações que eu enfrento na minha caminhada hoje, elas decorrem única e exclusivamente de problemas gerados por mim em outros momentos, seja nessa encarnação ou seja em outra, se eu entendo isso, eu falo, opa,
Não é Deus que é culpado, não é o vizinho que é culpado, não é o médico que é o culpado, sabe? A culpa é nossa mesmo. Então, não é assim, ai que bom, eu vou sofrer, não é isso. Eu tenho que entender que isso decorre de situações geradas por nós. Só entender, que isso já é um fortalecimento. Então, o que eu posso fazer para mudar? Bom, então eu vou buscar o conhecimento, porque se eu tiver mais conhecimento, eu posso entender ainda melhor. Aí entra no crédito que eu mencionei. Por quê? Porque o objetivo da nossa encarnação é ganhar conhecimento, é aprender. E a doutrina espírita é uma doutrina de sabedoria. Olha, foi bom você tocar no assunto, Coelho. Então, nós não encarnamos para ganhar dinheiro. Nós encarnamos e reencarnamos para adquirir novos conhecimentos e aumentar o nosso reservatório de conhecimentos de vidas anteriores. Com isto, nós nos fortalecemos. O espírito ele fica forte, resistente. Por isso que se costuma desejar coragem e força. Já ouviram isso muitas vezes? Coragem e força. Porque a coragem é realmente o momento que o espírito enfrenta. A palavra enfrentar aí, ela tem um significado importante. É estar de frente e ir para frente. E força para ele resistir a toda ordem de adversidades que a vida nos empresta a fim de superarmos aquilo que nós precisamos superar. Isso tem uma relação muito importante com a fé, né? Porque não adianta eu tenho fé que tal coisa vai acontecer se a coisa é impossível. Não tem jeito, que é isso? Então eu tenho que ter conhecimento para ter fé. Porque não adianta, eu sei que aquilo é improvável de se acontecer, a chance é zero e achar que vai acontecer. Não. Então a fé passa pelo conhecimento. É uma outra questão que a gente tem que ter consciência. Eu tenho fé que vai acontecer milagre. A gente já acabou de falar que milagre não existe. Seria uma derrogação das leis naturais. Então, leis de Deus. E olha, meus amigos, eu sei que algumas pessoas ficam um pouco chocadas quando a gente fala isso, mas o milagre não existe no Espiritismo, não existe na Igreja Evangélica, não existe na Igreja Católica e em lugar nenhum. As leis universais, elas são para o universo. Não é para aquele que é mais bonito e o outro que é mais feio. Né? Nós estamos como espíritos num universo que tem leis que o regem. E elas são para todos. Quem promove o mérito é o próprio espírito, não é? E de acordo com o grau das suas necessidades. Nós não vamos repetir isso, meus amigos, porque só passamos o que é necessário para nós passarmos. Na nossa vida, não tem nenhum acontecimento que não tenha relação com o que nós pensamos e fizemos anteriormente. Olha, eu estou falando em nome do Espiritismo, correndo riscos da falta de boa interpretação. Nós só passamos aquilo que nós promovemos pelos pensamentos e atitudes anteriores. Criamos as causas e, obviamente, recolhemos na frente, às vezes é 5 minutos, como 50 anos depois, numa outra encarnação, mas vai chegar o momento de recolher os efeitos de acordo que nós promovemos anteriormente com as causas que criamos. Com toda certeza, é muito difícil a gente refazer imediatamente situações. Porque, como já falamos, elas são efeitos de outros momentos. Existe uma coisa que a gente pode, entendendo isso, começar a fazer. É pensar no futuro. Começar a criar novas causas. Gerar causas boas, para que os efeitos no futuro sejam bons, sejam benéficos. E a gente, entendendo isso, trabalhando isso, pode transformar a nossa vida no futuro de forma muito mais tranquila, muito mais serena, e a gente pode começar isso já, não precisa esperar amanhã. E mudar o pensamento em relação ao que se pode fazer, em momentos dramáticos como esta questão que foi levantada pela nossa ouvinte ou espectadora, que é relacionado com a prece em favor dos doentes. A pessoa já faz a prece com o pensamento de que fazendo prece, por um efeito utilitário, a pessoa já vai ficar curada. Não é assim que funciona.
Não é assim que funciona. E também não achar que vai no centro espírita, vai tomar um passe e os problemas acabaram. Depende do comportamento, até aumenta, né? Pois é, tudo decorre do nosso entendimento e das atitudes que nós tenhamos, né, Milton? Essa coisa de achar que vou conseguir um milagre, esquece. Olha, eu gostaria que você relesse a pergunta, porque eu tenho algo mais para falar, pouquinho, só um pouquinho de tempo, relacionado com o finalzinho dela. Mas Tá. Leia toda, por favor. Tenho feito orações e preces em favor de um parente que está muito doente, mas ele está cada vez pior. Existe nas orações espíritas algum modelo de prece que possa fazer para ajudá-lo a curar-se? Isso. O segredo aqui é o que a pessoa finalizou na pergunta. A cura, quem promove é o próprio agente que criou a enfermidade. E ela disse bem, existe algum modelo para que ele possa curar-se? Pode? Se a gente pudesse mandar um recado, mas é que quando a gente está doente, o que a gente menos quer é refletir. Se bem que a finalidade da doença, seria a melhor, da enfermidade, a finalidade da enfermidade é fazer com que a pessoa pense sobre a sua vida, não é? Então, seria melhor que ele realmente pudesse ser ajudado com essa vontade que a pessoa tem, de que ele, amenizando a dor e o sofrimento, possa começar a fazer um novo projeto de vida. É isso aí, seu Milton Felipe. Penso que dessa maneira estamos ajudando as pessoas a entender. O capítulo é o de 27, o item número 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo fala, e fica a sugestão para quem quer estudar, compreender um pouquinho melhor essas questões relacionadas aos fluidos, é o capítulo 14, não é isso, senhor Milton, do livro A Gênese de Allan Kardec. Muito bem, com o conhecimento espírita nós mudaremos o mundo com esse conhecimento. Hein? É simples assim, só precisa estudar. Mas é aos poucos, né? Porque nós estamos aqui para aprender. Cada encarnação a gente aprende um pouquinho e tal, vem de novo, aprende mais um pouquinho, gera causas melhores, que gerarão efeitos melhores, e assim vamos. Meu amigo, chegamos ao final de mais um programa. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembramos a todos também que todas as sextas-feiras, a partir das 19h50, transmitimos as palestras da nossa Casa Espírita ao vivo pela nossa página Programa Transição. Então, todas as sextas, a partir das 19h50, você poderá ter acesso às palestras da nossa casa. O Milton, o Coelho e outros amigos que vêm nos auxiliar nesse trabalho de divulgação da doutrina. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.